Dá pra algo viver só com radiação, tendo oxigênio e hidrogênio? Será que dá pra comer radiação? Essa pergunta ela é tão interessante que nós vamos deixar ela pro último. Sim, eu finalmente estarei respondendo as perguntas de vocês. E nossa, quanta pergunta interessante! Foi realmente muito difícil selecionar quais perguntas responder. E muitas das perguntas que vocês fizeram com certeza irão virar vídeos no futuro. Mas vamos lá! Por que gatos de 3 cores sempre são fêmeas? Está na genética deles. O gene que define as cores preto e laranja são no cromossomo X dos gatos, que funciona igual ao dos humanos. XX é fêmea, XY é macho. Sacaram já? Para um gato ter ambas as cores, preto e laranja, precisa ter 2 cromossomos X. Um com gene para o laranja e outro com gene para o preto. Ué, mas e o branco? O branco é a ausência da cor, que é ditado por um outro gene. E ele pode variar desde pintinhas até totalmente branco. Ah, e o cinza é só o preto claro. Então, para um gato ter branco, preto e laranja, ele precisa ser fêmea ou ter síndrome de Klinefelter, que é quando um macho possui 2 cromossomos X, o que pode levar a várias complicações. Quando outros seres vivos morrem, os fungos e micro-organismos se alimentam da matéria orgânica, certo? Mas e quando esses fungos e micro-organismos morrem? Quem se alimenta deles? Ora, os próprios fungos e micro-organismos que estão ali no mesmo lugar. Ainda assim, é matéria orgânica morta, então eles vão se alimentar do mesmo jeito. Um buraco negro pode acabar atraindo ou engolindo um outro buraco negro? Bem, sim e não. Um buraco negro não vai bem engolir outro, mas podem se colidir. Só que antes disso, eles precisam dançar. Buracos negros seguem as mesmas leis da física que os outros astros. E por mais que ao passar do horizonte de eventos você não consegue mais sair, nem a luz consegue escapar de um buraco negro, né? Eles não vão se atrair como 2 aspiradores se sugando. Lentamente irão orbitar um ao outro, até que eventualmente se choquem. O choque ele é tão grande que emite ondas gravitacionais a muitos anos de luz de distância. Inclusive, detectamos a primeira onda gravitacional de uma colisão de buracos negros em 2015. Essa é muito legal. O que é um artrópode e o que os define? Sempre vi no Mine um encantamento chamado Ruína dos Artrópodes, que dá mais dano em artrópode. Mas o que é artrópode? O que dá mais dano? Artrópodes eles são invertebrados. Do latim artros significa articulação e podes significa pés ou membros. Então, os invertebrados com membros articulados. Outra característica deles é o exoesqueleto rígido, ou seja, um esqueleto exterior formado por uma carapaça. Entre eles nós temos as aranhas, os insetos, os crustáceos, as centopeias e as lacraias. Essa é complexa, mas é muito legal. Uma dúvida sobre genética. É possível um filho herdar uma característica que foi uma adaptação que o pai teve? Tipo, de uma geração para outra? Eu sei que geralmente demoram muitas gerações para surgir adaptações, mas sempre quis saber se já na próxima geração teria sinais pelo menos. E sim, é totalmente possível. A partir do momento que acontece uma mutação no material genético, o indivíduo já pode passar para a próxima geração essa mutação. Quando falamos que demoram muitas gerações para surgir adaptações, nós queremos dizer que demoram muitas gerações com pequenas mutações se acumulando até surgir uma adaptação que é visível, ou que faça diferença. Como o exemplo da cobra que falei em outro vídeo, uma mutação que a perna fica 1 centímetro mais curta pode não ser visível ou não fazer diferença tão grande. Só que ela é herdada para os filhos. Mas quando em muitas gerações seguidas se acumulam mutações onde as pernas ficam gradualmente mais curtas, aí sim percebemos e fazem diferença na sobrevivência. Gradualmente. É biscoito ou bolacha? Sim. Como vocês sabem que os dinossauros tinham penas? Com a maioria das coisas com dinossauros, com fósseis. Temos muitos fósseis onde as penas ficam claramente preservadas. Mas temos outros dinossauros, como o T-Rex, que não temos penas preservadas e os paleontólogos discutem se eles tinham penugens parecendo os pintinhos gigantes ou se perderam as penas como elefantes perderam pelo.
Há discussões, pois sabemos que parentes próximos do tiranossauro tinham pena. Então, ou o T-Rex tinha, ou não tem e perdeu. Nós temos outros, como os saurópodes, que provavelmente não possuíam penas. Então sabemos de várias linhagens que têm penas pelos registros fósseis, e os que nós não temos evidência de pena no registro, a gente compara com os outros fósseis de parentes próximos, se eles tinham ou não tinham pena, pra gente tentar entender se tinha ou não tinha pena. Como tudo na paleontologia, a gente está tentando montar um quebra-cabeça de 1000 peças apenas com 50 peças, então é difícil de saber com certeza. Mas, falando em saurópodes, anatomicamente falando, você acha possível que algumas espécies de saurópodes ficassem bípedes, de pé, para conseguir alcançar seu alimento ou se defender, tal qual como nos filmes? Antigamente eu achava que sim, porém agora eu tenho minhas dúvidas se a estrutura delas permitiria. Então, eu imagino que você esteja falando dessa cena do Jurassic Park, né? Uma cena muito icônica. Mas não, isso foi totalmente liberdade criativa e eles provavelmente não tinham capacidade de erguer o corpo tão massivo deles dessa maneira. Pra mim, o pior dessa cena é que eles nem precisavam ficar em pé. Tá cheio de folha ao alcance do pescoço, não tinha porquê. Mas, de novo, a gente tá tentando juntar quebra-cabeças. Pelo como a gente entende os fósseis pelas evidências que a gente tem hoje, eles provavelmente não tinham capacidade de ficar em pé. O curso de biologia é muito difícil. Tiveram muitas perguntas sobre como foi fazer biologia e o que me levou a isso. E eu já contei algumas dessas histórias em lives, mas eu pretendo fazer um vídeo contando tudo, desde o começo da faculdade, as dificuldades e até meus piores momentos e o que me levou a desistir do mestrado e começar a fazer live. Mas esse vídeo só vai sair em comemoração aos 100 mil inscritos do canal. Então, se você quiser saber a história toda, se inscreva, compartilhe o vídeo e o canal. E deixa o like que ajuda muito. Todo engajamento no vídeo ajuda a alcançar mais pessoas e quem sabe a gente atinge a meta de 100 mil? O que é biologia? É o estudo dos seres vivos. Bio vem do latim vida e logia significa estudo. Quais são os animais mais difíceis na hora de identificar? Espécie, família, classe, etc. Eu acho que os mais difíceis são os insetos invertebrados. Algumas espécies você tem que prestar atenção nos mínimos detalhes em uma lupa. Outras você nem encontra diferenças morfológicas. E você precisa olhar para marcadores no DNA para descobrir. E agora, finalmente, a pergunta lá do começo do vídeo. O quê? Sim, eu copiei do Manual do Mundo. Qual é o problema? Não. Quer dizer, eu me inspirei. Enfim, dá para algo viver só com radiação, tendo oxigênio e hidrogênio? Bem, o oxigênio e hidrogênio, para termos água, realmente ele é necessário. Nós ainda não conhecemos nenhuma forma de vida que não precise de água. Não quer dizer que não exista, mas a gente não conhece nenhuma. Mas tem como se alimentar de radiação? Mas espera, o que é radiação? A radiação ela é a emissão ou propagação de energia em forma de onda ou partículas através do espaço ou de algum material. Então, o material radioativo é um material que ele emite radiação, como é o caso do urânio usado nas usinas nucleares, né? Então, o urânio ele é um material instável e por ser estável, ele perde partículas. Ele emite partículas. Conforme ele vai emitindo partículas, ele vai mudando a massa dele e ele vai mudar de elemento. Aliás, o urânio não é verde brilhante como aparece nos Simpsons. Ele parece ser um metal como qualquer outro. Antes de entendermos se podemos comer, precisamos entender o que a radiação faz com a gente. Se muito próximo ou em grandes quantidades, a energia da radiação ela é tão quente que ela vai queimar e danificar todos os tecidos de um animal. Com uma menor exposição, o animal pode sobreviver aos danos nos tecidos. Mas a radiação ela vai passar por dentro das células. E é ali que ela pode danificar o núcleo. O material genético que fica dentro do núcleo, então, sendo danificado, é aí que vai gerar o problema. Com o DNA danificado, a célula pode começar a se multiplicar sem controle. E é isso que
causa o câncer. Então, uma pessoa exposta à radiação por longos períodos de tempo, ela vai ter câncer. Inclusive, é assim que o Sol causa câncer de pele, com a radiação solar penetrando os núcleos das células epidérmicas, células da pele. Então, use protetor solar. Mas, ok, eu acho que é bem óbvio que animais não conseguiriam se alimentar de radiação. A radiação, ela simplesmente danificaria os tecidos, causaria câncer se fossem pequenas quantidades, né? Inclusive, uma curiosidade, por muito tempo a gente utilizou materiais radioativos como estéticos até a gente finalmente descobrir que eles eram radioativos e poderiam causar problemas, né? Mas então, falando de materiais radioativos, o pé de elefante de Chernobyl é uma massa de córion. É um material derretido e radioativo que foi formado no reator de Chernobyl, quando teve a catástrofe. Ele é extremamente radioativo e é estimado que pode emitir uma dose letal de radiação em apenas 5 minutos de exposição. Ele está lentamente perdendo a radiação, mas ainda assim é extremamente radioativo. Mas manchas pretas foram encontradas no pé de elefante. Mofo. O fungo Cryptococcus neoformans estava vivendo, e vivendo muito bem, obrigado, no pé de elefante. E como? Melanina, a mesma proteína que dá cor da nossa pele e dos nossos cabelos. O fungo parece usar melanina para transformar a radiação gama em energia química. E se parar para pensar, faz sentido. É a melanina que nos protege da radiação solar. Outra pesquisa mostrou que fungos que contêm melanina aumentaram sua massa mais rápido em um ambiente com 500 vezes a radiação do que o normal. Então, nessa pesquisa, eles adicionaram melanina em outros fungos e esses fungos tinham uma reprodução maior e tinham um crescimento maior do que os fungos que não foi adicionado melanina. Então a gente consegue ver que a melanina ela tem ali um mecanismo que vai ajudar a auxiliar os fungos a utilizarem a radiação de alguma maneira. Esses fungos eles não se alimentam exclusivamente de radiação e eles são encontrados em ambientes sem radiação nenhuma. E não sabemos com detalhes como funciona o metabolismo da radiação pela melanina, mas com certeza não só resistem à radiação, como se alimentam dela. E também temos a bactéria mais radical que eu já vi, Geobacter sulforeducens. Em um dos lados da célula, ela faz filamentos de proteínas que agem como fios, que elas zap o urânio. Sim, um fio de proteína que solta eletricidade em um material radioativo. Essa eletricidade desencadeia reações químicas que liberam energia para a bactéria. E ainda prende o urânio em forma mineral, que previne que o material se espalhe pelo ambiente, o que é bom. Mas tem mais. Segundo a pesquisa, o outro lado da célula, que não tem fio, possui uma cobertura de lipopolissacarídeos, que absorvem o urânio como uma esponja. Esses fungos e bactérias podem ser o futuro de como lidar com o lixo radioativo. Mas, voltando à pergunta, sabemos de alguns organismos que são resistentes à radiação, e outros que podem até obter energia dela, mas todos precisam de outras moléculas para sobreviver, até para construir seu próprio corpo. Então, apenas de oxigênio, hidrogênio e radiação, provavelmente não há ser vivo que sobreviva. Agora, se a pergunta é se existem seres vivos que conseguem se alimentar de radiação, então provavelmente existem muitos outros que nós ainda nem descobrimos. Quem sabe não existe alguma forma de vida nos confins do universo que se alimente exclusivamente de radiação. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu amei ler todas as perguntas de vocês e, sério, gente, me partiu o coração não poder responder todas. Mas caso queira que a sua pergunta apareça no próximo Pergunte ao Biólogo,
Deixe ela aqui nos comentários. Irei ler todas e selecionarei perguntas daqui, deste vídeo aqui, dos comentários deste vídeo, para o vídeo do próximo mês. Me digam, o que vocês acharam desse quadro? Curtiram? Querem que eu faça mais? Deixem nos comentários também.